Fala pessoal, vamos falar hoje a respeito do corpo duradouro? Dando continuidade ao livro Mito e Corpo, do Joseph Campbell e do Stanley Keleman, hoje nós vamos falar a respeito do corpo duradouro. Que é essa ideia? Grosso modo, a ideia é a seguinte: ambos autores falam a respeito das mudanças pelas quais nós passamos ao longo da vida. Ao mesmo tempo, eles dizem que essas mudanças, elas não são mudanças. Elas são mudanças que seguem uma certa norma. Ou seja, a ideia de mudar na nossa cultura hoje, mudanças em relação à questão emocional, psicológica, tá? Ela está muito distorcida. Então, as pessoas realmente acreditam que elas podem se tornar uma pessoa completamente diferente. E isso não é verdadeiro, tá? Não é verdadeiro. Por que não é verdadeiro? Em primeiro lugar, nós temos um corpo. Esse corpo tem uma série de questões assim que são praticamente imutáveis. Então, o ponto é, existe a possibilidade de mudança, sim. Porém, essa possibilidade de mudança ela é restrita, né? Alguns pesquisadores falam em torno de 40% do comportamento humano é passível de ser mudada. E o ponto interessante é a gente não precisa de mais do que isso. A ideia qual é? A ideia é que as mudanças que nós fazemos, elas se dão dentro de um certo espectro. Ou seja, é como se eu tivesse um gráfico, né? E dentro disso daqui eu consigo realizar minhas mudanças. Mas eu não vou conseguir sair muito disso. E por uma série de fatores. O fator biológico é um deles, o fator socioeconômico é outro, o fator familiar é outro, a constituição da personalidade é outro, o temperamento, que é uma coisa inata, é outro, tá? Então são vários fatores que fazem com que a gente possa sim mudar, possa sim ter uma qualidade de vida boa, possa sim vencer transtornos emocionais e psicológicos, mas isso não nos transforma num camaleão, assim, num mutante que pode se mudar a seu bel prazer do jeito que quer. É sobre isso que o corpo duradouro vai falar. Ou seja, existe um corpo, uma base que se mantém, que se sustenta ao longo do tempo. E essa base, tá, é o que eu vou começar a ler aqui para vocês agora. O corpo duradouro é a cadeia de corpos do qual somos partes. O ser humano é uma amálgama do panteão de imagens somáticas. Os diferentes corpos da nossa história pessoal e impessoal estão em nossos sonhos. O mito também nos apresenta as imagens corporais de diversas idades e eras. O corpo duradouro é a sequência de corpos que tivemos desde o início da concepção humana. Esses corpos existem agora, não como lembrança, mas como estrutura. Nós somos mais do que um processo bioquímico, e certamente não somos máquinas, ou uma composição química, um arranjo fisiológico que acidentalmente desenvolveu uma forma funcional. A ideia, né, é de que temos este corpo, que este corpo traz heranças, não em forma de memória, mas em forma de potencialidade, e não apenas da nossa vida, mas também da vida da nossa espécie. Então, a ideia do corpo duradouro é este corpo que permanece para nós enquanto espécie. Eu gosto de falar a respeito da noção de que o corpo humano, ele mudou muito pouco depois que ele se constituiu Homo sapiens. Nós perdemos lá um pouco de pelo, né? Talvez a gente tenha tido um decréscimo de massa muscular, mas a gente tem um projeto muito parecido com os primeiros Homo sapiens, né? Então é essa ideia deste corpo duradouro que inclusive passa geneticamente para nós. O Campbell fala: nós somos um processo de imagens somáticas, algumas de nosso corpo externo, algumas de dentro do corpo, uma continuidade de imagem. Mesmo na sua infância, a sua velhice está lá, esperando por você. Eu acho essa frase do Campbell muito legal e ela me cria uma imagem muito bacana, né? Porque geralmente nós temos a imagem do oposto, o velho olhando para a criança que ele foi. Mas quando você olha para uma criança, né, se você pega a imagem da criança e do velho, né, da pessoa pequena e da pessoa mais velha, você vê que tem algo ali que é muito parecido, né? A gente consegue ver na criança o velho que ela pode vir a se tornar, né? E é exatamente essa percepção da qual o corpo contínuo fala. Ou seja, a ideia de que a partir do momento do meu nascimento, toda a minha vida já está contida e em andamento dentro das minhas células, né? E isso é uma imagem interessante da gente pensar, né? O teu futuro, né? Agora eu estou com 39, mas o Akin de 60 anos já está aqui dentro sendo formado. Sei lá se eu vou durar até os 60, né? Mas enfim, que eu dure até os 60, 70, sei lá, já está aqui e já está em formação. Já está em formação na maneira que a minha cartilagem se desgasta, já está na maneira de formação pela qual os meus músculos se atrofiam ou não, na maneira pela qual a minha pele começa a reagir ao meio ambiente, no qual o meu corpo reage ao estresse ao qual eu submeto ele, ao qual ele é submetido pelas pressões sociais. Então, tudo isso já está contido aqui dentro de você, né? O seu futuro.
E essa é a ideia do corpo duradouro, este corpo que vai permanecer ao longo do tempo. As mudanças que você faz, os extremos os quais você busca, mas sempre dentro desta linha, né? O comportamento é um complexo de imagens somáticas. Trabalhar com o corpo como um processo é ver que as expressões do soma têm uma estrutura e que essa estrutura é um complexo de imagem. Então, a ideia de corpo como processo é diferente da ideia habitual que a gente tem de corpo enquanto máquina. O corpo enquanto máquina é uma coisa fixa. Agora, se tem uma coisa que o corpo humano não é fixo, a gente está envelhecendo a todo momento, a gente está crescendo e decrescendo a todo momento. E é exatamente essa percepção que é tão importante. Quando nós nos damos conta de que o corpo é um processo vivo e que este processo é representado para nós na forma de imagens, a nossa vida muda. A nossa percepção de nós e do que nós temos ou não que fazer com a nossa vida, do que é importante ou não para a gente fazer com a nossa vida, muda completamente. Isto é muito importante ser percebido. Tá? Essas imagens sociais e emocionais inatas ou aprendidas são um comportamento e um modo de comunicar as nossas intenções a nós mesmos e aos outros. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que essas imagens que a nossa mente forma, que o nosso cérebro forma e que a nossa imagem reconhece e usa, são um comportamento. E eu concordo com ele nesse sentido. Né? É um comportamento automático. A mente está gerando, assim como o coração está batendo, e a gente não está percebendo que o coração está batendo, a gente não está mandando o coração bater ou deixar de bater, a mente também está gerando as imagens, né, que vão nos informar de nós sobre nós mesmos. E isso é muito bacana. Quanto mais a gente percebe isso, mais a gente começa a perceber o quão fácil é delinear o nosso futuro. Né? E o quão fácil é perceber quem a gente vai vir a ser. Essa imagem somática emocional se designa a estabelecer um relacionamento consigo mesmo ou com os outros. Quando sugiro a pessoa para exagerar essa rigidez, para fazê-la mais intensamente, a imagem emocional fica mais vívida. Esse exagero pode então ser diminuído, trocando a imagem por uma organização menos intensa. Fazendo isso diversas vezes, para frente e para trás, as imagens tornam-se mais móteis. Né? Então, o que o Kahneman está falando aqui? Ele está falando do método de trabalho dele. O Kahneman, ele trabalha com um dos trabalhos dele ele pede para a pessoa criar uma forma corporal e exagerar. Então, digamos que a minha forma é essa, né? É um fechar de mão. Então, ele pede para eu exagerar esse fechar de mão. E isso faz com que o cérebro perceba isso e gere uma emoção e gere uma imagem neuronal sobre isso. A partir do momento que eu estou exagerando, fica mais fácil dessa imagem saltar aos olhos. E então eu começo a perceber o que eu de fato estou fazendo, porque eu estou só exagerando o que eu já faço. Muitas vezes a gente faz, mas faz de uma forma sutil exatamente para a gente não perceber. Ou seja, exatamente para a gente continuar repetindo um padrão que às vezes pode ser disfuncional para nós. E aí, nesse sentido, é que a intervenção do Kahneman é interessante, porque ela faz a forma saltar aos olhos. E a partir do momento que ela salta aos olhos, é que nós conseguimos tomar conta dela, perceber o que ela está fazendo e aí então assumir uma responsabilidade sobre o que nós vamos fazer com isso. O Kahneman, ele tem um trabalho que assim, ele é bem pouco de ideais, né? Ele não coloca assim muitos ideais, aonde você tem que chegar, o que você tem que fazer, simplesmente trabalha com a questão da forma. Esta é uma forma, aquela é outra, essa é uma forma de lidar com isso e essa forma de lidar com isso está fazendo você ferrar. Ok, você vai ser dessa forma, vai entrar em outra que não é nem melhor nem pior, é simplesmente uma nova forma. E o grosso do trabalho dele é exatamente o domínio que a pessoa vai ter sobre esta forma de corpar-se. Ele usa essa palavra, essa expressão, né? De se corporificar, se descorporificar. Ou seja, como você cria e descria. Esse é o cerne do trabalho dele. Te ajudar a perceber que você pode criar e te transformar, vamos dizer assim, numa pessoa habilidosa em fazer isso, né? Isso não é nenhum ideal, isso é só uma habilidade. A nossa tendência é desejar manter a nossa imagem somática atual, porque tememos a insegurança que vem antes que uma nova imagem se estabeleça. Nossa estrutura somática determina a maneira como percebemos o mundo, né? Assim como nós mesmos. Então, baseado nisso, eu diria que a visão de mundo de uma pessoa depende de como ela está estruturada somática e emocionalmente. Assim, se você inibe a si mesmo de responder à informação corporal e emocional, você obtém um tipo de visão do mundo. Se você se permite responder, obtém um tipo muito diferente, porque alterou a sua experiência de si no mundo. Então veja que em momento algum ele fala qual das duas é ideal. Ele simplesmente fala que são duas formas diferentes.
né? E quando ele coloca aqui a nossa tendência a desejar manter a nossa imagem, a gente volta naquela ideia do porquê que as coisas se mantêm. Por que as neuroses se mantêm? Porque dá muito medo de perder o eu. Nós encontramos o vazio. E nós geralmente queremos preencher o vazio. Embora o vazio não seja algo que está ali para ser preenchido, mas esse é o nosso desejo. E como a gente tem medo de ficar sem uma forma, nós queremos preencher com qualquer coisa. Mas é exatamente a coragem de enfrentar essa falta de forma que nos leva adiante. Porque é na falta da forma, é no vazio de forma, não vou nem falar falta, eu vou falar no vazio de forma, que há a possibilidade de criar algo novo, né? Quando já tem forma, não tem como criar. Agora, quando tem a falta, o buraco, o vazio, aí sim. Tá bem? Gente, espero que vocês tenham gostado do capítulo 4, né? Foram 3 vídeos sobre ele. E ele é um capítulo bem denso, com bastante informação. E eu espero muito que vocês estejam gostando dessa série. Me mandem feedback se vocês estiverem gostando do livro Mito e Corpo. E eu espero vocês, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau.